Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque aqui estamos bem, graças a Deus. Está iniciando mais um vídeo pro canal e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo ao meu cantinho, ok, meus amores? Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva agora e ativa o sininho para receber notificações. Deixa muito like, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo, ok, meus amores? Simbora lá pro vídeo! On the warm sand we are walking, barefoot and free. Bom, meus amores, se você escutar algum grito, algum choro, alguma coisa, barulho de carro passando, é porque eu moro agora de frente para a avenida. E também as crianças estão tudo em casa hoje, porque é sábado, né? Então estão todas em casa, de vez em quando vão ouvir alguma coisa aí, gritando aqui no fundinho, viu? E não liguem muito, gente, é assim mesmo para quem tem criança em casa. Meus amores, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou contar um pouco como que foi a perícia social do INSS para o BBC Loas, do autismo, né? Vou contar minha experiência como a minha e a da Isa, porque nós duas somos autistas. Fiz o pedido desse BBC Loas para nós duas, né? Porque quem aí é mãe de autista ou sabe quem tem parentes autistas e sabe o quanto gasta em terapias, em remédios e transporte para terapias, é muito, muito, muito gasto mesmo. Gente, demais. Então isso ajuda bastante, esse auxílio do BBC. Ajuda bastante. E ainda em casa, eu e a Isa da terapia, aí vocês pensam em remédio. O remédio da Isa é bem mais caro que o meu. Então, só uma caixa da Isabelle é R$700, fora o frete, porque aqui não tem. Só tem em Cuiabá e ainda tem que pagar o frete ainda para trazer, gente. Então é muito gasto que a gente tem, né? Então acabei dando a entrada aí. Eu fui em janeiro atualizar o meu cadastro único, porque eu recebo também o Bolsa Família. Isso não entra como renda para pedir o BBC Loas, não entra, eles não consideram isso como renda. Então, como eu já recebo o Bolsa Família, eu fui lá em janeiro atualizar o meu cadastro do Bolsa Família. E eles me... Aí, como eu tinha levado o meu laudo e o laudo da Isa, porque para colocar no cadastro, né? Eles falaram pra mim entrar direto com o BBC Loas também pra gente receber esse benefício. Ela disse que não é fácil conseguir, porque gera um monte de coisa lá. Então, mas ela falou pra gente tentar. E eu dei entrada no finalzinho de janeiro, acho que dia 30 de janeiro. Não, eu dei entrada, perdão. Eu dei entrada dia 26 de janeiro no BBC Loas e já tinha vaga para perícia social já no dia seguinte, dia 27. Só que eu não funciono assim sobre coisas rápidas, sabe? Parece que eu travo, eu opaco. Então, eu achei muito em cima, assim, minha cabeça já começou meio que querer bugar. Então, pra mim, colocar os pensamentos em ordens, eu pedi para marcar pro dia 1º. Aí eu marquei pro dia 1º de fevereiro. Aí fomos na perícia 1º de fevereiro. Ela pediu para levar todos os laudos, todas as receitas de remédios que a gente tem, tudo que envolvesse o autismo. Tudo mesmo. Então foi uma pasta minha e uma pasta da Isa, porque eu marquei a minha perícia social para as 8 da manhã e a da Isa foi para as 9 da manhã. Tudo no mesmo dia, graças a Deus. E já no dia que marcamos a perícia social, também já marcamos a perícia médica. Só que a perícia médica não é na minha cidade, não tem na minha cidade. Eu só consegui vaga para outra cidade, um pouquinho longe. Gente, eu vou falar pra vocês, eu tô meio em pane, viu? Porque... Achou! Porque eu detesto viagem, eu entro em pânico em viagem, eu tenho crises durante a viagem. Então vou ter que ter um acompanhante aí pra ir comigo nessa perícia médica. Então eu vou ter que ter um acompanhante aí nessa perícia médica comigo. Mas não. Oi. Então vou ter que arrumar um acompanhante aí pra poder ir comigo, gente, porque eu não suporto nem pensar em viagem, sabe? Me dá um pane aí já, só de pensar em viagem.
Aí vai eu e a Isa, porque a nossa acabou também marcando pro... Cuidado. Pronto. Porque a nossa acabou marcando, graças a Deus, também pro mesmo dia. Já é um gasto a menos se fossem dias diferentes, né? Graças a Deus. O meu tá marcado pras 2 e o dela pras 3 nessa perícia médica. Mas enfim, hoje eu vou falar da perícia social, como que foi a minha experiência na perícia social e o que eles perguntaram pra mim. Bom, gente, chegando lá, eu fui... Meu tava marcado para as 8 horas e eu gosto muito de chegar sempre meia hora, 20 minutos antes. Eu amo chegar assim, eu não suporto chegar atrasado. Quando eu chego já atrasado, eu já fico nervosa. Eu não gosto, detesto. Então eu cheguei, acho que 20 minutos antes. Chegamos lá, ele perguntou se estava agendado, eu falei que sim. Ele pediu o nome, eu falei o meu nome e o da Isa, porque o dela também estava agendado, né? Então, o segurança foi, olhou na lista, viu que realmente a gente estava agendado, aí permitiu a gente entrar. Entramos, pegamos a senha e aguardamos. E não tinha muita gente não, acho que só tinha eu e a Isa, né, pra fazer perícia e um senhorzinho lá. Não, graças a Deus não tinha muita gente lá não, pelo menos aqui na minha cidade não, né. E logo também não demorou muito, antes de dar a hora pra que tava marcada a minha perícia, já chamaram. Aí, como pra não deixar ela sozinha lá fora, óbvio, né? Eu entrei com ela na minha vez, que eu era a primeira do que ela. Aí eu entrei com ela, na assistente social, né? E sentamos lá, ela já pediu pra fechar a porta, fechamos a porta. Chegando lá, depois que fechamos a porta, tudo, ela pediu a minha pasta e a pasta da Isa, e o meu RG e o RG da Isa. Porque ela aproveitou que nós duas estavam ali e já começou a fazer de nós duas, entende? Que ficaria minhas pastas para ela. Ela foi perguntando primeiro de mim. Aí ela perguntou qual era a minha renda, porque a assistente social, ela quer saber mais na parte financeira, né? Eles têm que ver a parte financeira, e a perícia médica já é mais sobre os laudos, essas coisas. Mas na social, eles olham o laudo tudinho também, eles lê tudo, tudo, tudo. Pelo menos comigo lá, ela leu todos os meus laudos. Aí ela perguntou sobre a minha parte financeira, como que era, qual eram os meus gastos, quantas pessoas tinham na minha casa, eu falei tudo. Perguntou quantos cômodos tinham na minha casa, perguntou se era murado ou não, perguntou se era... se tinha esgoto, perguntou se era água encanada, perguntou todas essas coisas que, igual lá no CRAS, pergunta para quem vai fazer o Bolsa Família, quase as mesmas coisas. Perguntou se tinha parente por perto, se tinha ajuda de familiares, se perguntou sobre as minhas crises, perguntou se eu sentia crises, como eu sentia. Aí ela perguntou como que eu descobri o autismo. Eu falei tudo do como eu descobri o autismo. E tem um vídeo falando aqui também, se vocês quiserem ver, gente, vão lá embaixo, lá que vocês vão ver sobre as minhas crises do autismo, como que eu descobri. Tanto o meu quanto o da Isabelle. Ela perguntou se eu tinha transporte, ela perguntou se eu tinha casa própria. Aí ela perguntou como que foi a minha infância, ela perguntou como que foi eu desde criança até a fase adulta. Ela perguntou o que eu sentia nas gestações. A minha assistente social que fez essa primeira perícia pelo INSS, ela foi super um amor, ela sempre entendeu tudo que eu falava, ela foi bem cuidadosa, carinhosa. Eu amei ela, sabe? E tomara que na perícia médica seja da mesma forma, viu? Porque eu amei ela. Aí ela me falou que dando certo na perícia médica, todo o pagamento ia ser todo dia 26, porque foi quando eu dei entrada no BBC Loas, que ela falou que é assim, depende do dia que você dá entrada, que vai conforme vai ser o pagamento do BBC Loas. Foi uma coisa assim que ela comentou. Mas por ela tava tudo ok ali. Tudo que ela perguntava pra mim e eu respondia, ela digitava lá no computador. Aí comigo foi bem mais rapidinho.
não foi nem 30 minutos, né, comigo, assim, rapidinho, não foi nem 30 minutos, e enquanto ela conversava comigo, a Isa ficava indo pra lá e pra cá, ela dava um brinquedo pra Isa brincar, ela observava a Isa também. Ela conversava, aí a Isa ficava brincando, tentando chamar a atenção dela enquanto ela conversava comigo, porque a Isa não para. Entrou numa sala, consultório, assim, qualquer coisa que seja, que é a sala, e tem alguém conversando comigo, a Isa não para. Enquanto ela conversava comigo, a Isa ia pra lá, a Isa ia pra cá, ela mostrava uma coisa, ela mostrava outra, ela perguntava pra assistente social o que era isso, o que era aquilo, e a Isa, ela é bem falante, ela fala bastante. E ela queria uma coisa, ela queria outra. Ela pegava uns brinquedos que tava na gaveta e dava pra Isa brincar. E a Isa brincava, só que depois a Isa enjoava e já queria outra coisa. E era assim, ela observava a Isa o tempo todo. Ela perguntou sobre os outros filhos, como que é a idade de cada um, como que é cada um. Ela perguntou se eu tenho seletividade alimentar. Eu tenho seletividade alimentar, eu expliquei para ela tudo, as minhas seletividade alimentar. Ela perguntou sobre o meu sono, como que é o meu sono, como que é o meu dia a dia. Ela perguntou se eu não consigo trabalhar, gente. Ela perguntou se eu já trabalhei alguma vez e se eu não consigo trabalhar. E eu expliquei para ela que sim, que eu já trabalhei duas vezes de carteira assinada e duas vezes não de carteira assinada, que foi só em contrato. E eu expliquei para ela que não consigo trabalhar. É tanto que também tem no INSS pedido da outra empresa que eu trabalhei para perícia, para afastar um pouco do serviço, porque eu tinha tanta crise no trabalho, tanta crise, que eu não consegui trabalhar. Eu vivia mais no pronto-socorro do que trabalhando. E era eles mesmos que me levavam, porque eu tinha crise, era no trabalho. Então, eles, de tanta crise que eu tinha, eles me pegavam correndo, me levavam pro pronto-socorro e lá me deixavam, e lá eu era dopada e mandada embora, porque na cabeça deles eu tava com depressão profunda. Mas, enfim, não era, né? Então, eu não consegui trabalhar. No outro emprego também eu tinha bastante crise, eu faltava muito por conta das crises. É só me sentir sobrecarregada, é só me sentir excesso de informação, muita coisa em mim, eu acabo tendo muita crise. E como era no trabalho, eu tinha crises todos os dias, todos os dias. Então eu expliquei para ela como que eram as minhas crises no trabalho, como que eu me sentia, como que foi essas experiências para mim e como que as pessoas falavam lá no trabalho, né? E não foi nada fácil, nada fácil. Eu não gosto nem de lembrar, né? De verdade. Então, ela perguntou como foi as minhas crises na gestação. Eu expliquei que as minhas gestações, todas elas, eu também tive bastante crise. Era muita sensibilidade, porque nós gestantes, quando a gente... Nós gestantes, eu não tô grávida. Quando nós mulheres ficamos gestantes, a sensibilidade do corpo aumenta, né? Imagina para um autista. Aumentou praticamente o triplo e cresceu. Então eu sentia tudo triplo para mim, tanto barulho, visão, paladar, o cheiro, já era o triplo para mim. No dia a dia já é difícil, imagina gestante. Então não foi nada fácil também. Na minha gestação, do começo ao fim era pronto socorro em crise. Crise. E eles me davam um calmante grávida e me mandavam embora. Me davam um calmante e me mandavam embora. Era horrível. Essa fase. Os remédios que eu tomo, eu falei, mostrei pra ela onde estava a receita que o psiquiatra passou pra mim. Levei o laudo do psicólogo, neuropsicólogo, neurologista e do psiquiatra. Levei o laudo dos quatro, todos os quatro com CID. Eu tenho CID de F41.1, eu tenho CID de F84 e tenho CID... eu não lembro, não, qual era o outro, não. Mas eu só sei que um é do autismo, um é de síndrome do pânico e o outro é de ansiedade generalizada. Então eu tenho esses 3 CIDs e todos os laudos com CID. E foi as perguntas que ela me fez que eu lembro, gente. Depois pode ser em outros vídeos que eu vou falando alguma coisa parecida assim, porque eu não me lembro. Agora, mas essas foram as perguntas que eu consigo recordar, porque já tem tempo, né? Foi em fevereiro, a gente já está em maio. Então, né? E daí essas foram as perguntas que ela fez pra mim. Ela super me entendeu, super foi
cuidadosa em conversar comigo. Ela acho que só dela conversar comigo, ela percebeu um jeito de me explicar as coisas, porque pra mim tem que ter um jeito de explicar as coisas pra mim, senão mesma coisa de nada. E aí ela já fomos pra Isa, e ela já tava observando a Isa enquanto conversava comigo. Aí ela foi e não perguntou mais pra mim. Ela perguntou umas coisas pra mim sobre a seletividade da Isa, ela perguntou sobre as crises da Isa, como que é o sono da Isabelle. Ela perguntou pra mim como que é a Isabelle na escola, o que a professora fala da Isabelle, como é a Isabelle com os amiguinhos, né? Com os irmãos, ela pergunta com os parentes. Ela pergunta se eu e a Isabelle gostam de sair. Ela perguntou também se a gente sofre preconceito, se a gente já teve algum caso de preconceito na rua. Eu falei todas as coisas que a gente já passamos, tudo, porque querendo ou não ainda tem ainda. Ela perguntou pra mim, assim, da Isabelle, entendeu? Aí depois disso que eu tudo respondi, ela foi e começou a fazer umas perguntas pra Isa. Como que a Isa gosta de brincar, de que ela gosta de brincar, qual era o melhor brinquedo que ela gostava, como que ela é com o papai, como que ela é com a vovó. E ela perguntou essas coisinhas assim, sabe? Basiquinhas assim. Foi sobre um amor com a Isabelle. A Isabelle sempre respondia tudo. E o que a Isabelle não lembrava, a Isabelle ficava calada. Mas ela sempre foi um amor com a Isabelle. E com a Isabelle foi bem mais rápido. E a Isabelle já falava, eu quero ir embora, tá demorando muito. Aí ela começava a rir, falava, demora muito mesmo, porque hoje foi você e a sua mamãe, então demora mais. Aí a Isabelle já tava agoniada, querendo sair da sala, mas querendo levar o brinquedo que a social deu pra Isa brincar. E ela tentou explicar pra Isa, não tem como levar, que é pra quando outra criancinha como você vir poder brincar. A Isa tava um pouquinho difícil de entender, mas acabou deixando lá em cima da mesa o brinquedo. Aí ela perguntou pra Isabelle se ela não gostava de algum tipo de comida. A Isabelle falou. Ela perguntou pra Isabelle como que era a Isabelle com o amiguinho. A Isabelle hesitou um pouquinho assim, mas como ela já tinha perguntado pra mim, ela já tinha uma noção. E sempre tudo, gente, tudo ela anotando lá, tudo ela anotando no computador, tudo ela digitando no computador. Aí até que no final acabou, ela falou assim, eu fico feliz por vocês terem conseguido marcar tudo para um dia só. E ela tentou ainda agendar a minha perícia médica em outra cidade, para a cidade mais perto, só que ela não conseguiu. Aí ela, mesmo assim, deixou do jeito que estava, né? E falou que dando certo na perícia médica, falou que já ia começar a receber a partir do dia 26, assim ela falou. E que por ela estava aprovada ali na assistente social, estava tudo ok. Graças a Deus estava tudo ok, gente. E ela falou que tudo que eu falei com ela, que era para poder falar na perícia médica, explicar da mesma forma, do mesmo jeitinho que eu expliquei, que era melhor. E que tudo que eu tiver de laudo da minha e da Isabelle, que era para levar na perícia médica. Ela me deu bastante conselho em relação a isso. E assim foi a minha perícia social. Eu amei ela, esqueci o nome dela, mas eu amei a perícia social. E acabou 1 hora menos do que era pra acabar, porque foi bem tranquilo com ela, foi bem legal com ela. E eu também entrei um poucos minutos antes da hora que era pra mim entrar, né? Então acho que isso também ajudou a ir mais rápido. Na cabeça da Isabela tava demorando, mas, né? Criança é assim. Enfim, eu acho que falei tudo. Se ficou confuso, me perdoe, gente, mas foi de tudo que eu lembrei. Conforme eu fui lembrando uma coisa, eu lembrava de outra, eu voltava. E me perdoe se ficou um pouco confuso para vocês. Mas logo já vai começar a perícia médica. E eu fazendo a perícia médica, depois eu vim mostrar para falar para vocês também como foi a perícia médica, tá? E que Deus abençoe a cada um de nós que estamos tentando, porque nós mães de autista, nós autistas sabemos que não é fácil isso, mas Deus está indo na frente, guiando cada passo, iluminando cada caminho nosso. E vai dar tudo certo, eu creio nisso.
Aí assim que eu cheguei em casa, gente, já olhei lá no aplicativo pra ver se ela tinha colocado alguma coisa, né, no aplicativo do INSS. Aí ela já tinha colocado lá que tinha dado tudo certo, tinha comparecido e ela tinha até o nome dela embaixo com uma assinatura e tudo, o horário que eu tinha comparecido, tudo. E ela colocou ainda bem assim, aguardando a perícia médica. Ela colocou junto. Então tava tudo ok na perícia social. É só aguardar mesmo agora a perícia médica. Fazendo a perícia médica, eu também venho aqui falar pra vocês como foi a experiência que vai ser. E eu espero que seja uma pessoa bem legal, igual ela foi também, viu, gente? Porque de tanta gente que eu tô escutando aqui da cidade falando, dá um medinho, viu? Mas Deus é maior. E é isso, já falei demais aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo e tchau, fique com Deus. Beijão.